Diretamente de Gramado, na Serra Gaúcha, o Portal AgroLink está presente no segundo seminário A Voz do Campo. E ao meu lado, Siloter Iribarren, que é sócio e proprietário do Safras e Cifras. Durante o primeiro dia do evento, ele fez uma palestra sobre sucessão familiar e ele vai nos falar sobre os desafios encontrados nesta questão. Tudo bem, Siloter? Seja bem-vindo. Tudo bem, um agradecimento especial ao AgroLink. Nós que somos colunistas e gostamos muito de escrever para o AgroLink. Ontem, aqui no seminário em Gramado, eu falei sobre a associação e principalmente os desafios para a segunda geração. Por que os desafios da segunda geração? Porque a primeira, o poder é dos pais. Quem manda são dois, é o casal. Ainda os filhos são jovens. Até tem um exemplo de uma família que na primeira geração era o pai e a mãe e 4 filhos. E que na segunda geração, antes de terminar a primeira geração, quando os filhos casaram e vieram os netos, se tornaram 25 pessoas. Então uma coisa é você administrar uma propriedade onde que são 2 e outra coisa é administrar uma propriedade onde que são 25 pessoas. Também comentei que a longevidade das pessoas, que todos nós sabemos hoje que as pessoas duram muitos mais anos, isso também no processo de sucessão tem uma influência direta. Qual é a influência direta que tem no processo de sucessão? É que se você tem um pai com 75 anos ativo, você tem filhos com 45 e você tem netos com 25. Portanto, as 3 gerações estão em idades e capacidades físicas e ativo, avós, filhos e netos trabalharem na mesma propriedade. Se é difícil trabalhar pais e filhos se não for organizado, muito mais difícil é trabalhar avós, filhos e netos. Por quê? Porque além de ser gerações diferentes, eles têm perfis diferentes. Nós não vamos trocar o perfil dos avós e não conseguimos também trocar o perfil dos netos. Então isso é muito importante para que se regre a sociedade familiar, que se estabeleça uma sociedade familiar com regras, com um protocolo familiar, com a governança na primeira geração. Quando os pais ainda estão ativos, tá? Que os filhos aprendam a trabalhar e os netos nessa sociedade, para que os dias que os pais não estejam mais aqui, essa sociedade familiar continue, não haja uma divisão dessa propriedade entre os herdeiros. Porque caso isso não seja feito, na maioria dos casos, na segunda geração, que é a geração dos irmãos, e que os irmãos são sócios, mas não se escolheram como sócios, eles são sócios porque eram herdeiros, muitas propriedades se terminam. Por quê? Porque eles nunca trabalharam em sociedade na primeira geração e vão ter que trabalhar em sociedade na segunda geração. Isso foi o que eu tratei mais falar ontem, que o grande desafio hoje das empresas rurais é como trabalhar a segunda geração, se não foi trabalhada na primeira, a parte da sociedade familiar. Como trabalhar pais e filhos de negócio, com uma característica importante: separar o que é família, o que é negócio e do que é patrimônio. Com isso você está preparando aquilo que os pais construíram para que se mantenham e cresçam nas futuras gerações e diminuam os atritos familiares. Siloter, atualmente a gente tem muitos avanços na tecnologia, coisas que na primeira geração talvez não estivessem presentes na realização de negócios. Qual é o procedimento que as próximas gerações devem ter para adaptar esse avanço? Hoje nós já temos, claro que ainda numa escala pequena perante todos os produtores brasileiros, mas já crescendo consideravelmente, os pais preocupados com o processo de sucessão. Isso é muito importante, a tua pergunta foi muito inteligente. Os pais, quando a gente fala de sucessão, não é dizer assim: você vai morrer amanhã ou vai morrer não sei quando. Não, morrer todos nós vamos. Eu sempre digo que a gente começa a diminuir a longevidade quando a gente nasce, tá? Porque a expectativa de vida começa a diminuir. Quando nós falamos do processo de sucessão na organização da família, com a presença dos pais, daqueles que construíram aquele patrimônio, não é que os pais vão sair fora da administração, inclusive nós protegemos os pais até o fim da vida deles. Eles têm todos os poderes dentro do contrato social, é regrado essa parte. Quem é os administradores? O dia que o pai tiver um problema de saúde, quem é, ou a mãe, se caso acontecer isso, quem é que vai ser o administrador? Então jamais eles vão perder o poder. Com isso, os produtores rurais brasileiros, os empresários rurais brasileiros estão entendendo como é que se monta um processo de sucessão. Porque qual é a dificuldade do processo de sucessão no meio rural? Primeiro, porque o agrônomo, o veterinário, o zootecnista, o técnico, quem trabalha na parte de ciências agrárias não conhece essa área da sucessão familiar, não teve isso na sua faculdade, no seu curso. E a maioria do direito, o advogado, que trabalha muito mais na área urbana e não na área rural, conhece muito bem a parte de contratos, mas não conhece o operacional de uma propriedade. E uma coisa é você estabelecer uma empresa com as suas regras, com contrato social, numa empresa urbana, outra numa empresa rural. Por quê? Porque na empresa rural o fator decisivo é terra, é o maior patrimônio que o produtor tem,
é terra. E o casal que criou aquele patrimônio, ele criou uma estrutura para toda aquela propriedade. Pivô, água, silos. Imagina se aquilo no futuro for dividido. Um fica com pivô, o outro fica com a água. O que ficou com silos vai ficar com menos terra. Mas ele tinha toda a área antes para receber essa produção. Isso, então, hoje a Safras e Cifras tem essa condição, porque nós somos multidisciplinares, temos vários profissionais dentro da nossa empresa, nós somos 96 profissionais, que entendemos perfeitamente como é que isso funciona, até porque nós temos 25 anos de existência na nossa empresa, nós conseguimos entender. E com isso nós transmitimos aos produtores que, assim como tu falaste, que existem modernas técnicas de plantio, de máquinas, de insumos, de adubo, de defensivo, existem técnicas para regrar e planejar o processo de sucessão familiar, onde nós vamos diminuir os atritos e vamos fazer crescer aquele negócio na geração atual e nas próximas gerações. E isso é muito feito principalmente por italianos, de origem italiana, de origem alemães, de origem holandeses, que entendem que não pode dividir a propriedade, porque não pode dividir o patrimônio. E por que eles entendem isso? Porque quando eles começaram com as dificuldades depois da guerra, eles tinham que se juntar entre os irmãos para poder ir comprando pequenas áreas e trabalhando. E hoje, como eles aprenderam que só trabalhando em conjunto consegue sobreviver, e a competitividade mundial em qualquer negócio é escala, é tamanho, eles não querem que no futuro aquilo que eles construíram seja dividido. E por isso tem que saber trabalhar com os filhos na vida deles, se criando a sociedade familiar. Para finalizar, Siloter, falando sobre o evento, aqui a gente nota a presença de muitos produtores, agrônomos e também pais e filhos. Como que esse assunto tem sido recebido pelo público do Seminário A Voz do Campo? Eu fiquei muito feliz ontem, durante a minha palestra. Nós temos um seminário com mais de 700 pessoas, o auditório cheio, um seminário que já é um sucesso da Voz do Campo, maravilhoso o seminário, e durante a minha palestra ninguém saiu. E muitas pessoas não fazem pergunta durante a palestra, fazem depois, porque isso é um assunto muito particular. Às vezes alguém, quando faz uma pergunta, outro diz assim, olha, ele tem problema na casa dele. Todos têm problemas. Então, isso é um assunto muito particular e eles gostam de conversar individualmente, as famílias, comigo, com a Safras e Cifras. E, na minha avaliação, foi muito bom. Quem realmente tem que avaliar da palestra é os produtores, mas senti, pela participação deles, por nunca ter saído ninguém do auditório, ninguém é obrigado a ficar, ninguém saiu do auditório, e pelos contatos que estamos tendo, posterior à palestra, ontem e hoje, acho que foi boa. Agradeço a sua presença. O portal AgroLink trouxe o assunto sucessão familiar no segundo seminário A Voz do Campo. Aline Merladete para o portal AgroLink.